Bom dia, pessoal! Vamos começar os nossos estudos em geografia. Nós vamos ver o capítulo 9, tá? Vamos ver o capítulo 9. Eu estou aqui com o notebook e ao mesmo tempo com o computador que está aberto o livro online para a gente começar nossos estudos, ok? Então, beleza? O capítulo 9, ele vai falar do seguinte: novas tecnologias na indústria, comércio e serviços. Nós vimos no capítulo 8 algumas tecnologias novas no primeiro setor, né? No primeiro setor econômico, no capítulo 8, e agora a gente vai falar das novas tecnologias existentes nos setores secundários e terciários, ok? Então, nós vamos diretamente lá para a página 60 e vamos observar duas imagens do setor secundário da economia. Então, nessas duas imagens, a imagem 1 e a imagem 2, a gente consegue diferenciar que uma é o setor primário, que é a questão da pecuária, da agricultura, que nós vimos no capítulo 8, e 2, nós temos o setor secundário, que é o setor que vai receber a matéria-prima do setor primário, tá bom? Então, a relação entre esses dois é que de um setor é retirada a matéria-prima e é jogada para o outro setor. Então, o setor secundário, ele tem como objetivo transformar as matérias-primas que vêm do setor primário e ele vai transformar essa matéria-prima em mercadorias que serão utilizadas lá no setor secundário, em que elas serão comercializadas. Por exemplo, o leite que é extraído das vacas numa fazenda e vai para sai do espaço rural para o espaço industrial e vai ser transformado em manteiga ou iogurte. E aí, deste setor, vai para o último, que é o setor comercial, tá bom? O setor terciário. Então, como é que acontece a transformação desses materiais? As matérias-primas obtidas na agricultura, na pecuária e no extrativismo, elas vão ser transformadas de várias formas. E aí é onde a gente vai entrar lá na página 61 e vai perceber, por meio das fotos que a gente tem aí, nós temos uma foto de um sapateiro, nós temos a foto de um outro setor, que é um setor de maquinário, né? E temos um outro setor que parece ser um setor mais simples. Então, vamos lá. A nossa primeira foto, nesta primeira foto, está ocorrendo uma transformação de matéria-prima em uma oficina de artesanato, tá? Então, ela é feita manualmente, com o uso de algumas ferramentas simples, onde o artesão está realizando o trabalho sozinho, ok? A nossa segunda foto está mostrando algumas etapas dessa transformação, ou seja, cada uma manufatura realiza uma etapa durante o processo de fabricação, tá? Então, a matéria-prima passa por várias etapas, onde cada uma pessoa é responsável por uma determinada etapa. E a nossa última foto, ela tá mostrando uma transformação de matéria-prima de maneira industrial. Nós conseguimos perceber que existe um maquinário, né, mais avançado aí, e aí a mão de obra, ela costuma ser especializada para esse tipo de trabalho, ok? Então, quando a gente analisou as fotos, nós descobrimos que há 3 tipos de produções: artesanato, manufatura e indústria, tá bom? Então, na questão 2, vocês vão descrever esses 3 tipos de produções diferentes. No número 3, vocês vão desenhar ou recortar uma imagem, uma fotografia, e vão falar do artesanato que existe próximo à região onde você mora, ok?
Vamos falar agora dos tipos de indústrias. Tipos de indústrias. Nós temos indústrias tradicionais, que são as indústrias que vão usar pouco tipo de tecnologia. As máquinas, elas são automatizadas, elas são máquinas maiores, elas são operadas por seres humanos, tá? Nesse tipo de máquina é utilizado uma quantidade muito grande de matéria-prima para que elas funcionem. E este tipo de indústria a gente encontra nas indústrias metalúrgicas, nas indústrias siderúrgicas e nas indústrias têxteis. A têxtil é relativa a tecido, né? A metalúrgica é a que transforma metais em objetos e a siderúrgica é a indústria que transforma o ferro e o aço, tá? Quando a gente diz que uma máquina ela é automatizada, nós estamos querendo dizer que o trabalho ele é realizado por máquinas, tá? Existe alguém que opera essa máquina? Existe, mas quem faz o trabalho vai ser a máquina. E a indústria petroquímica é a indústria que está relacionada à utilização do petróleo como matéria-prima para transformar nos outros derivados que vocês já conhecem. Nós já ouvimos até falar sobre eles em um determinado momento aí da matéria. Então, essas indústrias que eu acabei de falar para vocês são as indústrias tradicionais. São as indústrias que ainda utilizam recursos mais antigos. Agora nós vamos falar das indústrias modernas. Então, as indústrias modernas, elas utilizam um recurso tecnológico mais avançado. Ela tem até um nível de automação bem maior do que as tradicionais, tá? Então, dentro dessas indústrias, a gente encontra, por exemplo, as montadoras de automóveis, as fábricas de papel e até mesmo a indústria petroquímica. A indústria petroquímica, ela pode ser classificada dentro do tipo de indústria moderno, tá? E temos um outro tipo de indústria, que é uma indústria chamada como indústria de ponta, que é uma indústria que usa recurso tecnológico altamente sofisticado, tá? Existe mão de obra muito qualificada que está presente aí nesse tipo de indústria, porque tem que ser o pessoal tem que estudar muito para participar desse tipo de trabalho e compreender. E essas indústrias de ponta, elas geralmente são as indústrias que trabalham com materiais de informática, com produto farmacêutico, com biotecnologia e até mesmo em indústria espacial, né? Então, na 66, vocês têm uma tarefa para fazer, que é observar 2 objetos que estejam aí presentes no seu ambiente e completar com qual é a matéria-prima utilizada para produzir esse objeto, qual é o tipo de indústria, né, quanto à tecnologia que produz esse objeto, como é o tipo de mão de obra, que é uma mão de obra especializada, qualificada, ou qual é o tipo de maquinário que é utilizado para fazer esse objeto. A 2 vem perguntando o seguinte: em seu município há indústrias? De que tipo elas são? O que elas produzem? Ah, sim, tá? É só vocês pesquisarem na internet. As indústrias de ponta que produzem artigos de alta tecnologia geralmente estão ali aos próximos centros urbanos, centros de pesquisa e universidades. Por que você acha que isso acontece? Tem uma relação muito grande entre estar num centro de pesquisa, numa universidade, um tipo de indústria de ponta, dependendo daquele produto final que a gente falou anteriormente. Então, vamos reconhecer agora quais foram as modificações que ocorreram na indústria no passado e na atualmente. Na página 67, a gente já tem inicialmente umas imagens, né, que são bem diferentes umas das outras e que já visualmente nos dá toda uma explicação diferenciada em relação ao avanço industrial, né? Então, esses processos que estão acontecendo aí nesses 2 tipos de indústrias são completamente diferentes. Nós vemos uma máquina bem mais antiga sendo operada por
ser humano, e na outra a gente vê uma máquina extremamente moderna, né, que está praticamente fazendo todo o trabalho sozinho, tá? Então, houve alguma consequência nessa mudança industrial? Sim, porque muitas máquinas, muitas ainda dependem da operação de seres humanos, mas outras não, são máquinas computadorizadas, em que teve alguém para inventar, mas que ela consegue fazer o trabalho sem a intervenção do ser humano, tá bom? Vamos lá na 68, que a gente tem um trecho muito importante a ser lido. Quando as primeiras indústrias surgiram, eram necessários muitos trabalhadores para operar as máquinas. Por isso, eles receberam o nome de operários. Nessa época, não havia leis trabalhistas. Assim, os operários trabalhavam durante muitas horas por dia em ambientes insalubres. Ambiente insalubre é um ambiente que pode prejudicar a saúde das pessoas, tá? É um ambiente que tem pouca ventilação, calor excessivo, altas temperaturas. Muitas crianças também trabalhavam nesses ambientes. Ao longo do tempo, os operários foram conquistando melhores condições de trabalho e muitas leis foram criadas. Atualmente no Brasil, há crianças que não podem mais trabalhar e os operários podem trabalhar no máximo 44 horas por semana. Aí embaixo nós temos, lá em 1911, né, as crianças, elas participavam do processo de trabalho de seus pais, tá? Hoje a gente tem, graças a Deus, leis que favorecem que o lugar da criança é na escola, que ela precisa desenvolver seu intelecto e por aí vai. Então as indústrias passaram por algumas mudanças ao longo do tempo, as máquinas foram aumentadas, ficaram mais automatizadas, fazendo o trabalho sem a intervenção humana, né? Os produtos passaram a ser fabricados em um tempo bem menor. E essa automação das máquinas, ela diminuiu drasticamente o número de vagas no trabalho, porque para operar e programar é necessária uma qualificação muito maior dos trabalhadores. Ou seja, se não houver estudo, não vai conseguir haver a presença desse trabalhador operando um tipo de máquina que exige tanto da inteligência, né? Então, alguns investimentos também são realizados pelas indústrias e pesquisam, né, cada vez mais inovações que podem aumentar a produção. Só que, infelizmente, nem sempre nessa produção está a presença humana, tá? Isso realmente foi um ponto negativo no avanço industrial. Outra coisa que é muito importante ser falado é a obrigatoriedade de equipamentos de segurança. A gente tem na página 69 uma foto de equipamentos diferenciados que são de uso obrigatório por parte de alguns operários para evitar certos tipos de acidentes, tá? Isso é realmente legal, ou seja, os operários que não utilizem isso corre até risco da própria indústria sofrer multa, né, ter que se adequar a essas regras e parar o funcionamento. Então, cada vez maior a preocupação das indústrias em manter o bem-estar desses operários, ok? Depois vocês vão responder a questão 2, a questão 3. Problemas ambientais causados pelas indústrias. Então, a tecnologia inovou muito todo o processo industrial, só que traz também desvantagens, e não é somente para os seres humanos, também para o meio ambiente. Temos aí na página 70 o seguinte: imagens que refletem esses problemas, tá? Uma usina metalúrgica que nem é no Brasil, na Rússia, em 2019, uma foto bem recente, né? Emitindo uma quantidade imensa de gases por parte das chaminés das indústrias. E temos já no Brasil o rio Tietê, que é altamente poluído devido ao despejo de materiais provenientes das indústrias, que são lançados, infelizmente, nos esgotos, tá? Então a gente tem 2 problemas ambientais que são causados pelas indústrias.
Então, quando começaram a funcionar as primeiras indústrias, não havia esse tipo de fiscalização, né? Mas hoje já existe esse tipo de fiscalização. Existe também um acordo que foi feito lá em... Deixa eu ver, não sei se foi 2002, 2000, não me lembro exatamente o ano, da Agenda 21, que foi um acordo em que vários países fizeram para garantir a menor emissão possível de poluentes na atmosfera. Mas, infelizmente, essas leis ambientais, elas têm que ser exigidas, né? Tem que entrar em vigor e tem que assegurar a manutenção ambiental, porque, afinal de contas, nós também somos prejudicados quando um determinado produto é lançado na atmosfera e a gente respira esse produto. Um determinado produto é lançado nos rios e a gente entra em contato com esse produto. Então, as leis que entraram em vigor, elas nos trazem uma certa sustentabilidade. O que é a sustentabilidade? É uma produção sustentável, é uma produção em que a indústria ela não interfere negativamente no meio ambiente, ok? Então, nós temos algumas atitudes que são tomadas lá na página 71 que podem diminuir drasticamente e podem diminuir significativamente o lançamento desses despejos. Olha, a instalação de filtros nas chaminés, o replantio, tratamento de resíduos antes de lançá-los nos rios ou nos mares, a reciclagem e a reutilização. Eu tô trabalhando. É para botar aqui? Tem que trocar esses assentos aí. Espera um minutinho que eu tô gravando. Já eu chamo, tá? Por favor, não me avisaram nada. O tratamento dos resíduos antes de lançá-los no rio e no mar e a reciclagem e a reutilização dos materiais, tá? Então, são 4 atitudes que a gente pode tranquilamente exercer. O setor terciário da economia é aquele setor que vai receber esse produto final, tá? É o setor comercial que vai, não é distribuir, é comercializar esse produto final. Então, o comércio, ele está presente nos grandes centros urbanos, né? Por isso que a gente tem aí muitas lojas, shoppings. A função do comércio é vender e comprar mercadorias, tá bom? E essas atividades, elas podem também chegar por 2 meios diferentes. Elas podem ser importadas ou elas podem ser exportadas, tá? Elas são importadas quando um país compra de outro país. E elas são exportadas quando o país vende para outro país. Então, o Brasil, por exemplo, nossa, dor de dente, é um grande exportador de materiais, tá? Comércio formal, comércio informal. Comércio formal é realizado como, por exemplo, em lojas e supermercados. Comércio informal é aquele realizado em espaços públicos, feitos por pessoas, né, em ruas, praças, praias. Os vendedores ambulantes, eles são cadastrados dentro deste tipo de comércio, comércio informal, ok? E os serviços, prestação de serviços, como os serviços públicos, eles são atividades econômicas que estão dentro do setor terciário, apesar de não serem serviços comerciais, tá? A gente tem o serviço público e o serviço privado, e o serviço público são aqueles serviços essenciais que a gente precisa na população, né? Que são os hospitais, as escolas, são serviços que vão... Tô terminando já, em 5 minutinhos. São aqueles serviços que vão estar presentes também neste tipo de setor, tá? Então, a gente tem educação, saúde, turismo, transporte, comunicação, fornecimento de eletricidade, saneamento básico, limpeza urbana. Todos esses são cadastrados como serviços essenciais à população e estão dentro do setor terciário, embora não seja um serviço comercial, ok? Então, o setor terciário, ele passou por várias mudanças ao longo dos anos, né? Assim também como o avanço da tecnologia interfere no serviço comercial também.
Por exemplo, a gente quando vai... quer ver uma interferência muito grande de avanço tecnológico? Eu não sei se vocês já foram em algum fast food que tenha o atendimento na máquina. Você chega no fast food e compra com a pessoa. Tem alguns que você pode ir diretamente na máquina, comprar na máquina, passar o cartão na máquina e ali você já vai pegar o seu produto. Então, a tecnologia também conseguiu chegar no serviço comercial, tá bom? Galera, é isso. Super desafio. Todas as tarefas que tem aqui no livro podem ser respondidas. Eu vou colocar lá também junto na descrição aquelas 5 perguntinhas que vocês vão levar no caderno, responder no caderno. E aí a gente fecha o seguinte, todo o capítulo 9 vai ser respondido, todo o capítulo 9 vai ser corrigido também na monitoria, ou como eu já combinei com vocês na aula online, a gente dá uma pausinha rapidinho em matemática para dar uma adiantada nessa correção, para fazer logo uma grande revisão. Vocês já podem, inclusive, anotar aí para vocês se organizarem, que os capítulos 8 e 9 são capítulos relacionados à nossa próxima avaliação, que é a prova, a avaliação 2 do segundo trimestre, ok? Então, termina lá na página 89, com aquele esquema de resumo do capítulo, em que vocês têm que responder também, e a gente se vê na próxima semana e nas nossas aulas online. Beleza, galera? Então, mais uma vez, só reforçando que a presença na aula online é fundamental, a presença na monitoria é fundamental e a presença nas videoaulas, assistindo e fazendo as atividades, também é de fundamental importância. Todos os processos que estão sendo feitos para vocês é importante e eu gostaria que todos participassem. Beleza? Então, encerramos por aqui o capítulo 9 de Geografia. Beijo!